O manuscrito como objeto de memória em O Mundo que Eu Vi, de Stefan Zweig. O livro O Mundo que Eu Vi, Minhas Memórias, do autor de Origem Judaica, Stefan Zweig, foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1942, pela editora Guanabara, com tradução de Odilon Galotti. Essa obra traz reminiscências e reflexões em torno da Primeira e Segunda Guerras, bem como os seus anos sombrios da ascensão de Hitler ao poder e das atrocidades do nazifascismo. Mescladas a estas evocações dos conflitos mundiais e das barbáries da Gestapo, Stefan Zweig apresenta também suas rememorações do período entre guerras, os anos de idílio e alegria em que ele, famoso autor de best-sellers, em considerável situação financeira, podia viajar despreocupadamente por toda a Europa e parte das Américas. Zweig participava de leilões, visitava sebos, livrarias e amigos, a fim de adquirir uma das suas mais intensas paixões, manuscritos raros dos mais diversos escritores, músicos e artistas consagrados. Foi assim que ele construiu um invejável acervo de textos escritos à mão, provavelmente o mais completo e importante arquivo particular europeu desses preciosos objetos. Em suas memórias, Stefan Zweig enumera parte dessa coleção, que vai de originais de Rilke, Freud, Gorky, Goethe, Balzac, até manuscritos de pautas musicais de Mozart, Bach e Beethoven. Stefan Zweig nutria uma paixão incondicional, fervorosa e romântica por essa atividade de colecionador. Para ele, quem não fosse guiado pela veneração e pelo refinamento do espírito, pela sensibilidade à emoção, não conseguiria perceber e nem adentrar o reino misterioso dos autógrafos. Quem não fosse movido por esses intensos sentimentos, interpretaria singulares objetos somente por intermédio dos grosseiros sentidos, vendo neles apenas um grande deserto empoeirado, meio destruído, folhas de papel suja, com confusão de cartas, atos e documentos. Fecha aspas. Eu citei aqui então Stefan Zweig. Stefan Zweig passou grande parte da vida envolvido tanto com a arte de colecionar como a de contar boas histórias. O colecionador e o escritor se complementavam. Não foram poucos os momentos em que ele bebeu na fonte dos seus manuscritos. Talvez isso tenha dado suporte para fazer dele um dos autores mais lidos e traduzidos do mundo todo, desde a década de 1920. Biografias como Maria Antonieta, Mary Stuart, Balzac, Freud, Dostoiévski, além de contos intrigantes como 24 Horas na Vida de uma Mulher, Medo, Calidoscópio, O Candelabro Enterrado, dentre outros, faziam e ainda fazem sucesso entre os mais diversos leitores. A venda expressiva dos seus livros o deixou em condições favoráveis para, segundo ele, abre aspas, fruir com largueza dessa sua velha paixão de colecionar autógrafos e alguma das mais belas, das mais preciosas dessas admiráveis relíquias que encontrara nele acolhida carinhosa. Fecha aspas. Zweig, citando aqui então partes das suas memórias. As evocações e reminiscências desses objetos de desejo, dessas preciosas joias, são assim semeadas ao longo das páginas de suas memórias de testemunho, numa espécie de persistência de rastros mnemônicos, na feliz expressão de Paul Ricoeur, ou seja, numa tentativa de sobreviver, persistir, permanecer, durar, conservando a marca da ausência e da distância. Fecha aspas. Lembrando que Zweig registra seu prazer de colecionador em meio à perplexidade e ao assombro, ao testemunhar uma época em que o totalitarismo instigava a revolta e o boicote contra toda a população, contra toda a produção literária e artística elaborada por judeus ou por pessoas contrárias ao fascismo, abre aspas, incinerando livros em grandes fogueiras enquanto se recitavam sentenças patrióticas, fecha aspas, citando então Stefan Zweig. Um dos meios
um dos mais importantes biólogos de Stefan Zweig, né, Albert Diniz, nos informa que estudantes universitários com tochas acesas nas mãos invadiram a Universidade de Berlim e queimaram 20 mil livros tirados da biblioteca. Entre os volumes que viraram cinza, Diniz enumera, além de obras do Stefan Zweig, também livros de Thomas Mann, Arnold Zweig, Sinclair, Freud, Proust, Helen Keller, Zola, Jack London, Einstein, dentre outros. Para Anders Heidel, a queima dos livros deu ao regime nazista a reputação de barbárie cultural. As fogueiras se tornaram uma imagem da destruição cultural que seguiria nas décadas de 1930 e 1940. Para Walter Benjamin, o colecionador vive essa tensão entre os polos da ordem e da desordem, mantendo uma relação com as coisas que não põe em destaque seu valor funcional ou utilitário, a sua serventia, mas que as estuda e as ama como palco, como um cenário do seu destino. Assim, em meio às alegrias das descobertas de mais um papel original arrematado em leilão e ao caos da ditadura alemã, com as ostensivas perseguições ao grupo judaico, Zweig fixa no papel as lembranças dos primeiros manuscritos adquiridos na adolescência, o qual traçará seu fado como colecionador. Em sua primeira moradia, ainda jovem, logo depois de deixar a casa dos pais, já ornava uma parede do seu quarto um desenho de Blake adquirido em Londres e o original de uma das mais belas poesias de Goethe, com sua letra fluente, original, que então ainda era o objeto mais importante da sua coleção de autógrafos, já iniciada no ginásio. Zweig continuou observando que se a maioria dos seus amigos deixou de lado os velhos hábitos de versejar e de correr atrás de poesias manuscritas de poetas, atores e cantores, além de que muitos também abandonaram a escola, mas nele a paixão por essas sombras terrenas de figuras geniais aumentou e ao mesmo tempo se aprofundou. Desde muito cedo, essa busca incessante pelos originais ou rascunhos começou assim para ele. Então, desde muito cedo, essa busca interessante pelos originais ou rascunhos de poesias ou composições, porque o problema da origem de uma obra artística, tanto nas formas biográficas como nas psicológicas, lhe preocupava mais do que todo o resto. Podemos dizer que Zweig era, a seu modo, um crítico genético avant la lettre, sempre prescrutando os momentos dos primeiros rabiscos, das primeiras garatujas, das primeiras letras e frases que circundam a inspiração dos artistas, a fim de descobrir os segredos embutidos no processo de criação de uma obra de arte. Essa gênese, essas primeiras sementes, os primeiros suspiros da imaginação, sempre atormentaram Zweig, que gastou parte da sua fortuna adquirindo manuscritos, autógrafos e códex raros, que ornamentaram tanto as suas paredes como as estantes e as escrivanias. Interessava, assim, a Zweig a origem ou a concepção de uma peça artística, ou como bem registra em seu diário, abre aspas, o misterioso momento da transição, no qual um verso, uma melodia passam por meios gráficos do invisível, da visão e da intuição de um gênio, ao que é material, onde pode ser ele espreitado, examinado, senão nos originais dos mestres, feitos com muitos esforços ou escritos às pressas, como em um transe, fecha aspas. Para Zweig, é impossível entender suficientemente um artista se levarmos em consideração apenas sua obra já pronta. E citando Goethe, comenta que, abre aspas, conhecemos completamente as grandes criações, depois de tê-las examinado, não só depois de concluídas, mas também durante a sua evolução. Fecha aspas. Em discurso pronunciado na exposição de livros do Sunday Times em Londres, no ano de 1965, Zweig fala que seria nos manuscritos que repousaria um dos mais profundos mistérios da natureza, porque quando olhamos para o mundo com seus inúmeros
e insondáveis enigmas, os da criação continuam a ser os mais profundos e misteriosos. E mais, para o artista é difícil, por si só, explicar a origem da sua inspiração. Apenas quando se tem um olhar de um terceiro, apenas quando se está de posse dos manuscritos, pode-se ter uma breve ideia dessa primeira concepção. Zweig complementa esse raciocínio dizendo que assim como o caçador pode conhecer o caminho da caça fugidia pelo rastro, assim podemos muitas vezes, graças aos autógrafos, que são vestígios da existência da criação, acompanhar o seu processo de formação. Zweig aponta ainda que as obras que admiramos nem sempre são dádivas fortuitas do gênio do artista, mas fruto de trabalho fatigante, áspero e abnegado. Zweig compreendia que se as ideias geniais podiam ser concebidas por inspiração, a maioria necessitava de dedicação, das tarefas exaustivas, do apagar e escrever, do reescrever, rasurar e deitar fora. Aquela luta incessante com a palavra, na qual todos os escritores lutam, mal rompe amanhã, como versejou Drummond. Assim, se o manuscrito é uma excelente fonte de compreensão da obra artística, percebemos que em Zweig esses objetos de memória provocariam nele também um retorno à sua identidade judaica e à sua infância marcada pelas crenças dos avós. Lembremos aqui Humberto Eco, quando aponta que o colecionismo seria um modo de reapropriarmos-nos de um passado que nos foge. Talvez seja por isso que Zweig semeia referências à Torá em muitos dos seus discursos. Para ele, seria pelas páginas dos velhos alfarrábios que se poderia identificar o sol do sétimo dia, em que o mundo está concluído, o trabalho acabado, a fórmula definitivamente e gloriosamente criada. Ou também quando ele constata, abre aspas, o campo da batalha entre o espírito humano e a matéria, a luta eterna entre Jacó e o anjo, fecha aspas. Segundo Clemens Renolder, em entrevista à professora Ruth Burmowski, a história da coleção desses raros manuscritos de Stefan Zweig, abre aspas, está muito bem documentada no livro Conheço a Mágica da Escrita, de Oliver Matustek, publicado em 2005 em Viena. O livro reúne todos os textos de Zweig que ajudam a explicar seu entusiasmo pelos originais e os seus motivos como colecionador. Fecha aspas. Infelizmente, essa obra, tão importante para compreendermos essa faceta do escritor Stefan Zweig como colecionador, ainda não foi publicada em língua portuguesa. Ruth Burmowski registra ainda que antes de se exilar na Inglaterra, num gesto de despedida, durante sua última visita a Viena, Zweig entregou toda a sua enorme coleção de manuscritos ao acervo de teatro da Biblioteca Nacional da Áustria. Em 1941, Zweig, junto com a sua esposa Charlotte, abandona o velho mundo que se desmoronava sob a batuta de Hitler e se estabelece no Brasil, trazendo na bagagem alguns poucos livros que sobraram da sua esplêndida biblioteca e meia dúzia de seus raros manuscritos que tanto o fascinavam. Deprimido com as consequências da guerra, lidando com as cicatrizes das perdas irreparáveis, ele e a companheira se matam, bebendo barbitúricos numa manhã abafada de fevereiro de 1942. Zweig deixa como despedida o último dos seus manuscritos, uma elaborada e polêmica carta de suicídio, escrita do próprio punho, redigida em língua alemã, com caneta esferográfica preta, bem intitulada de Declaração. Pode-se ver a letra firme e legível, com algumas poucas rasuras, mesclada de agradecimentos cordiais aos que lhe apoiaram, há também elogios à pátria brasileira, que tão gentilmente o acolheu em seu exílio. A missiva termina com um fecho melancólico, eivada de inquietantes palavras. Saúdo a todos os meus amigos, que lhes seja dado ver a aurora dessa longa noite. Eu, demasiadamente impaciente, vou-me antes. Esse objeto de despedida seria, nos dizeres de Albert Dines, a última peça da coleção das obras completas desse autor.
Dessa forma, acreditamos que essa carta de adeus, esse último objeto de memória, fiapos de um tecido esgarçado do passado, o qual mistura tanto o trágico como o poético, seja também um convite aos pesquisadores para que sigam lendo, analisando e interpretando a vida, a obra, mas também a morte desse surpreendente autor colecionador.